A paz do Senhor a todos. Vou estar louvando a Deus com o hino e que Deus possa falar em cada coração. Amém? Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nessa hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que teus inimigos triunfarão. Mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete Ele cumpre, Ele não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você. O que é você sem Deus? O seu elo com o Senhor não foi quebrado. Receba agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode me impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Aleluia, Jesus. Tome posse da sua vitória. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Creia
e receba em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus abençoe a todos que estiver neste momento nos ouvindo esta mensagem. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu abençoo esta vida, este irmão, esta irmã. Que o Senhor derrame, meu Deus, as suas bênçãos sobre este lar, sobre essa vida, sua vida sentimental, sua vida espiritual, sua vida financeira. Que o Senhor venha derramar as bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Meus queridos, eu gostaria de enfatizar o tema, a glória da segunda casa. Ageu capítulo 2, versículo 3 ao 9, a qual está escrito assim: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu, capítulo 2, versículo 3 ao 9. Meus queridos, Deus, apesar de sua soberania e poder, ele nunca preferiu ficar isolado e manter os homens distantes de sua presença. Deus criou o homem para ter contato com ele e adorá-lo. Quando Moisés conduzia o povo de Deus pelo deserto, em direção à terra prometida, Deus se manifestava de várias maneiras e a sua glória era manifesta. Deus, porém, orientou a Moisés que contribuísse um lugar para o culto, chamado tabernáculo, onde a sua glória seria manifestada. Local onde ele pudesse ser adorado. Deus, ele quis sempre ser adorado. O tabernáculo era um templo móvel que era demonstrado e levado para outras regiões, conforme suas peregrinações no deserto. Meus queridos amados, séculos mais tarde, ordenou a Davi que fizesse preparativos para a construção de um templo, que posteriormente veio a ser construído pelo seu filho Salomão. Este templo veio a ser destruído pelo exército do rei da Babilônia, Nabucodonosor, em 587 a.C., quando levou a cativo a nação de Israel. Após alguns anos de cativeiro, o rei Ciro concede permissão para alguns judeus retornarem ao cativeiro, e é iniciada a construção do templo. Depois, prepararem os alicerces dos templos, isso em 536 a.C. A forte oposição à obra retardou a sua edificação, sendo retomada 16 anos depois. Em 520 a.C., é reiniciada a construção, vindo a ser construída em 516 a.C., sobre a liderança de Zorobabel, sendo este mais modesto em relação ao suntuoso templo de Salomão. No ano 18 a.C., Herodes, querendo ser simpático aos judeus, desconstruiu o templo de
de Zorobabel para levantar a imponente templo que foi destruído pelo Império Romano nos anos 70 depois de Cristo. Meus queridos, preste atenção. Deus havia prometido que escolheria um lugar para que a habitação de sua glória permanecesse dentro as tribos de Israel, a qual está escrito em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 5 ao 7. Davi teve o grande anseio de construir o templo do Senhor e estendeu a este lugar. Seria em Sião, Jerusalém. Podemos ver a referência bíblica em Salmos 132. E Deus lhe deu todo o projeto de construção. Vemos referência bíblica em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 11 ao 19. Porém, ele foi impedido de construir por ser um homem matador. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 3. Sendo assim, meus queridos, seu filho, o rei Salomão, recebe a incumbência de construí-lo. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 38, você pode conferir. Inclusive, no dia de sua inauguração, meus queridos, Deus manifestou sua glória ali. Aleluia, glória a Deus. Vou repetir. No dia da inauguração, que o rei Salomão, filho de Davi, inaugurou, a Bíblia nos relata que Deus manifestou sua glória. Podemos conferir em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14. Assim como tinha acontecido no tabernáculo construído por Moisés. Êxodo, capítulo 40, versículo 34. Salomão, meus queridos, porém trouxe grande herança de idolatria, por causa dos muitos casamentos que teve. E você pode conferir em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 ao 10. Veja só. Salomão, glórias a Deus, trouxe grande herança de idolatria. Veja só. Né? Então ele ganhou ali muitas imagens. Né? E ele trouxe. O primeiro templo chegou ao ponto de ser disputado entre a adoração a Deus e aos ídolos. Meu Deus. Ezequiel, capítulo 8, versículo 3 ao 18. Você pode conferir. Não falo eu, mas fala Deus na minha boca. Por causa dessa profanação, a glória de Deus saiu daquela casa santa. Preste atenção comigo. E o inimigo encontrou uma brecha para trazer a destruição. Calabassuri me canta labaxandaraia. Terra sub canta labacal. Quero falar algo para você. A casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ter ídolo. Não pode ter abominação, não pode ter pecado. Ei, preste atenção, tem um mistério maior. Dentro da tua casa, você quer contemplar a glória de Deus? Não leve ídolos ganhados por herança, como Salomão fez. Preste atenção. Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, destruiu Jerusalém e o templo aproximadamente no ano 586 a.C. Você pode conferir 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 17 ao 21. Após 70 anos de cativeiro babilônico, meus queridos, os judeus voltaram para sua terra por liberação do imperador Medo-Persa Ciro. E após a exortação do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2 ao 14, começaram a reconstruir o que chamamos de segundo templo.
com o auxílio da liderança de Zorobabel. Meus queridos, vocês podem conferir Esdras, capítulo 5, versículo 1 ao 2. Porém, a aparência do templo não era tão bela quanto o antigo templo, por causa das condições do povo. Pode conferir comigo, Esdras, capítulo 3, versículo 12. Por isso, meus queridos, que o profeta Ageu se levantava para declarar a profecia. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu capítulo 2, versículo 8. Preste atenção. Por que que Ageu, o profeta Ageu, ele profetizava as palavras: a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Meus queridos, vemos que a aparência daquela segunda casa, daquele templo, não era tão belo o quanto o antigo templo. Mas, muitas das vezes a aparência externa, ela não se compara com a glória que há de vir. Eu quero falar algo, que muitos olham para a tua aparência, muitos podem olhar para a aparência do teu ministério, para a aparência da tua igreja, e podem falar: olha, a aparência dela não se compara com a aparência antiga. Eu quero falar algo para você, eu quero profetizar que o homem pode viver de aparência, mas a glória da segunda casa que há de vir sobre a tua vida, sobre teu ministério, sobre tua igreja, será maior do que a primeira. Assim como Ageu profetizou, profetiza da tua vida. Receba. Então, meus queridos, os judeus consideram que este templo foi profamado no ano de 168 a.C., quando o rei grego Antíoco Epífanes ordenou que se sacrificasse um pouco, né, dos animais. Então sacrificou um porco, né? Animal imundo no altar, considerado naquela época, naquela antiguidade. Levíticos capítulo 11, versículo 7. Deuterônimo capítulo 14, versículo 8. Isaías capítulo 66, versículo 17. Estes e outros fatos incentivaram a revolta dos macabeus e a reconsagração do templo, que até hoje é comemorada como a festa do Hanukkah pelos judeus. No mundo todo, até hoje, por causa disso, por causa deste fato, né? Que, segundo os judeus, este templo foi profanado, né? Porque o rei grego ordenou, né, que sacrificasse um porco, né? E nessa época este animal era considerado imundo. Então nós vemos aí, né, meus irmãos, um conhecimento maior dentro da palavra de Deus. Então eu estou especificando, né, toda a história, todo o relato sobre a palavra, o tema a qual estou enfatizando. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então nós vemos, meu querido, que, porém, não vemos nenhum relato na Bíblia sobre a glória de Deus se manifestando como aconteceu no dia da inauguração do templo construído por Salomão. Será que realmente a glória dessa última casa foi maior do que a primeira? Será que a profecia de Ageu se cumpriu? A glória de Deus nunca se manifestou neste. Aliás,
Neste segundo templo, o Santo dos Santos estava vazio. A Arca da Aliança não estava nele. Palabaxu decanta, alabassurianda, alabacai. Terra subcanta, nébias, terra sou, xandaraia. Mas, no 18º ano do governo do rei Herodes, sob o Império Romano, este começou uma grande reforma no templo de Zorobabel, ampliando, inserindo entradas não previstas na planta original e modelando conforme a arquitetura romana, segundo Flávio Josefo, era o nome do arquiteto. Esta reforma, meus queridos, durou 46 anos. João capítulo 2, versículo 20, base bíblica. E ficou tão espetacular que os discípulos ficaram encantados. Oh, glória a Deus! E saindo ele do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, olha que pedras, que edifícios. Marcos capítulo 3, versículo 1, você vai poder encontrar a referência bíblica daquilo que estou pregando. Sim, a glória física dessa segunda casa foi muito maior do que a primeira. O templo reformado por Herodes, meus queridos, era muito mais belo que o de Salomão. Talvez você não fique satisfeito com essa resposta, mas era isso que o povo que construiu o segundo templo desejava. Eles não ansiaram pela presença de Deus, mas pela beleza exterior. Eles não ansiaram pela presença de Deus, mas pela beleza exterior. Meus queridos, porém muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos países, já idosos, que ficaram à primeira casa, choraram em altas vozes, quando às suas vistas foram lançados os fundamentos dessa casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Esdras capítulo 3, versículo 12. A qual está escrito assim: Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu capítulo 2, versículo 8 e 9. Entendemos, meus queridos, que na antiga aliança a glória de Deus era manifestada de forma limitada em um local sagrado, no templo, e era presenciada por alguns. Na nova aliança, esta glória é manifestada em maior proporção e pode ser vista e sentida por muitos, visto que ela se manifesta multiforme na igreja. A glória da segunda casa é maior do que ela e permanente, abrangentemente e ilimitada. A igreja, os crentes em particular, meus queridos, são templos e moradas do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, né? Então, os crentes em particular são templos e morada do Espírito Santo. Está escrito: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientemente de Deus, e que não sois
de vós mesmos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. João capítulo 14, versículo 23. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. João, capítulo 17, versículo 22. A glória da segunda casa é Jesus na pessoa do Espírito Santo, que manifesta de forma poderosa a glória de Deus. A glória de Deus está dentro de nós. Aleluia! Receba essa palavra profética, meu querido. Receba essa palavra. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Receba, receba, receba. Receba a glória de Deus. Receba a glória de Deus. Receba a segunda glória de Deus. Alabaçu decanta, alabaxandarabacai. Então, meus queridos, quando Ageu profetiza pelo Espírito Santo de Deus que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, então Deus está falando, né? Aquela época, ou até os dias de hoje, então aquele povo esperava um templo, esperavam, né, edifícios, esperavam construção, esperavam um templo maior que o outro. Então, meus queridos, eu quero enfatizar neste tema, glórias a Deus, que a glória da segunda casa, meus queridos, é Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, que manifesta de forma poderosa a glória de Deus. A glória de Deus, a segunda casa, será maior do que a primeira. É a glória de Deus que está dentro de nós, que está dentro de você, meu querido. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que a segunda casa, que é a tua presença, que é o teu Espírito Santo, que a sua glória venha manifestar, meu Deus, de forma poderosa, meu Deus e meu Pai, sobre a vida deste irmão, desta irmã, desta nação. Confirma, meu Deus, a glória de Deus sobre a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, eu gostaria de deixar, né, como muitos deixam, gostaria também de deixar para que todos que quiserem contribuir por livre vontade espontânea, né, de coração e de alma, uma contribuição na ajuda missionária, né? Para que possamos aí ter, né, ter uma ajuda na obra missionária. Você que queira contribuir na obra missionária, para a gente poder comprar um terreno, para construirmos uma igreja, nos ajude em nome de Jesus Cristo, que Deus lhe dará em dobro. Talvez você queira ajudar por livre vontade espontânea, por uma gratidão, uma benção recebida, né? Eu não sei aonde este vídeo vai chegar, né? Mas que você venha sentir no seu coração e contribuir, e Deus lhe dará em dobro. Caixa Econômica, agência 2861, operação 001, conta 26726, dígito 6. Pedro Gualberto Oliveira dos Santos. Vou repetir, Caixa Econômica, agência 2861, operação
001, conta 26726, dígito 6. Pedro Gualberto Oliveira dos Santos. Então, que você sentir no seu coração por uma bênção, qual você recebeu, por uma gratidão. E se você sentir por livre vontade espontânea aquilo que você sentir no seu coração, eu acredito que Deus lhe dará em dobro. E você estará contribuindo na obra missionária. Deus abençoe. E que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Se você estiver nos assistindo esse vídeo pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, se inscreva também no meu canal no YouTube, Bispo Pedro Gualberto Oficial. Se inscreva, deixa seu like, né? Que o YouTube notificará você quando você estiver aí conosco, né? Então o YouTube notificará você os próximos vídeos, as próximas notificações. Deus abençoe. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja hoje para sempre com todos, e todos digam amém. Graças a Deus.